E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do partido Podemos. Rauli, que assumiu a vaga deixada por Deltan Dallagnol. O Tribunal Regional do Eleitoral, lembrando você, ele havia decidido que a cadeira ficaria com o pastor Itamar Paim, que é aqui, natural de Paranaguá. Mas o STF decidiu em favor de Rauli. Para quem não sabe, Luiz Carlos Rauli é um político experiente. Ele já ocupou cargos como vereador, prefeito, secretário da Fazenda no Paraná, e esta é a oitava vez que Luiz Carlos Rauli ocupa o cargo de deputado federal. Primeiro, eu quero agradecer, mandar o meu bom dia muito especial em nome de todo o litoral do Paraná para o deputado Luiz Carlos Rauli, agradecer antecipadamente já a sua disposição de atender o nosso convite para conversar com os nossos ouvintes, com os nossos internautas. Primeiro eu quero perguntar para o deputado Luiz Carlos Rauli, como é que está sendo para o senhor retornar à Câmara dos Deputados após assumir a vaga deixada pelo Dallagnol? Bom dia, deputado! Bom dia, Claudino, bom dia, ouvintes dessa maravilhosa emissora, né? Ilha do Mel, todo o litoral do Paraná, belíssimo litoral que há mais de 30 anos eu passo as minhas férias de verão aí em Caiobá, Guaratuba, Patinhos. Então, uma alegria muito grande poder estar falando com vocês aí de Paranaguá, quantos amigos, né? Nós temos inúmeros amigos aí em Paranaguá. Então, é um compromisso que eu assumi, né, como novamente deputado federal. Quer dizer, um compromisso redobrado, porque nessa altura da minha vida pública, lá se vão 50 anos de vida pública, com muita experiência, como você disse, e numa área mais específica, que é o que mais precisa o Brasil, né? É a área econômica, financeira, é onde o Brasil fracassou. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, tem o quinto maior território do mundo, a sexta maior população do mundo, e o país que tem as maiores riquezas naturais do mundo ainda sob a terra, né? Sobre e sob a terra, reservas minerais. É o país que tem o maior percentual de floresta nativa do mundo, mais de 60%. Das matas nativas estão intactas. É o país que tem a maior quantidade de água potável do mundo, as melhores terras do mundo, o clima incrível, o clima, o sol, tudo dá 3 safras por ano, se quiser. Então o Brasil tem riquezas no mar, na terra. Então o Brasil só não cresce. Deputado Rauli é o nosso convidado de hoje no Rede Notícias. Deputado, o senhor substituiu Deltan Dallagnol, que era um dos mais fortes opositores do presidente Lula. Como vai ser a sua postura em relação ao atual governo federal, deputado Luiz Carlos Rauli? Opa, eu sou oposição, mas sou um construtor de projetos, né? É de minha lavra a lei do super simples do MEI, num momento que fui também oposição ao governo do Lula. Em 2006 eu era oposição dura e fiz a lei do super simples e do MEI, que beneficia hoje 6, 7 milhões de micro e pequenas empresas, 14 milhões de MEIs, né, autônomos que foram registrados no MEI, 21 milhões de negócios no Brasil e também está gerando 75% dos empregos. Então, a minha preocupação é ser oposição, mas para consertar a economia. Então, eu quero fazer um novo sistema tributário para o consumidor, para as famílias brasileiras, gerar empregos, renda e salário. Essa é a minha missão. Sou do Podemos, sou um social-democrata, liderei o impeachment da Dilma e liderei o impeachment do Collor. E liderei a cassação de mandato de mais de 20 deputados. Então, eu sou sempre o mesmo. Sou um homem de centro, não sou de extrema-direita nem de extrema-esquerda.
conseguir compatibilizar o que há de melhor da economia de mercado e o que há de melhor do social. Então, portanto, minha conduta vai ser sempre a mesma de sempre. Se tem coisa errada, eu serei o primeiro a denunciar. Se há necessidade de impeachment, eu serei o primeiro a liderar. Mas, enquanto essa necessidade não surge, eu vou cuidando da tarefa principal, que é o maior problema do país, acabar com a pobreza através do crescimento econômico. Deputado Luiz Carlos Rauli é o nosso entrevistado de hoje no Rede Notícias. Deputado, o senhor estava falando que liderou alguns processos de impeachment, Dilma, Collor, também de dezenas de deputados que não rezaram com a cartilha. Por falar em impeachment, eu estava lembrando agora que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele está sendo julgado, uma ação contra ele no Supremo Tribunal Federal. E ontem, pelo que a gente acompanhou, de parte do voto do relator dessa ação, principalmente ligada àquela reunião que o ex-presidente teve com embaixadores de vários países e tal, em que ele colocou em xeque a lisura, a transparência, a credibilidade da justiça eleitoral brasileira, tudo indica que o voto do relator, que ele deixou bem claro que seria pela inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deva ser seguido pela maioria dos ministros do STF. Como é que o senhor vê essa atual situação? O senhor que já na abertura do programa, o senhor falou que é opositor ao atual governo federal, ao governo Lula, mas também disse que é um dos líderes de quando algo não está correto, quando deputados não rezam conforme a cartilha, ou quando estadistas ou presidentes da República também não se comportam à altura do cargo que representam. Como está Brasília depois do voto, da primeira parte do voto do relator do STF ontem à noite, nesse julgamento dessa ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado Rauli? Eu não acompanhei o voto, porque eu estava fazendo uma palestra muito importante aqui sobre a discussão econômica do Brasil. Então, eu não acompanhei, não costumo acompanhar essas ações no Supremo, no STJ, nem no TSE. Mas, pelo que eu soube, né, e tenho visto, não está muito favorável ao ex-presidente Bolsonaro. Eu votei nele, mas aquilo que ele fez no Itamaraty foi muito condenável, né? Falar mal do Brasil, do sistema eleitoral, do qual ele foi. Eu posso até dizer de cátedra, sou talvez dos homens públicos que mais disputou eleições no Brasil. Eu disputei 16 eleições, 2 segundo turno e 1 terceiro turno. Então eu fui com meu nome às urnas por 19 vezes. 10 vezes ganhei, 6 eleições perdi, mais 2 segundo turno e 1 terceiro turno perdi. Então, a democracia é assim, ganha-se e perde-se. Então, tem que respeitar o processo democrático. Então, não entre no processo democrático, você não respeita o processo democrático. Você pode ter todo tipo de crítica do processo democrático brasileiro, eleitoral brasileiro, mas você negar o processo eleitoral realmente é negar a democracia. Então, naquele episódio, realmente, ele agiu muito mal contra a democracia brasileira. Deputado Luiz Carlos Rauli, entrevistado de hoje, conversando com a gente direto da capital federal, ele que ocupa a vaga deixada por Deltan Dallagnol. Deputado, aqui no litoral do Paraná, o senhor conhece muito bem a nossa região, né? Nós temos 7 municípios que estão sofrendo algumas modificações e para melhor, né? As cidades de Guaratuba com o anúncio da nova ponte, a cidade de Matinhos com a revitalização da orla, enfim, são várias obras que estão acontecendo e agora nós na expectativa de um novo pedágio, que a concessionária realize um trabalho a contento, mas que não seja aquele valor absurdo, né? O que a nossa região, o que o litoral do Paraná
pode esperar da sua atuação, de mais uma atuação sua na Câmara Federal? O senhor tem algum projeto específico aqui para a nossa região ou se soma com os deputados que levantam alguma bandeira para os municípios litorâneos do Paraná, deputado Rauli? Então, eu participei, fui secretário da Fazenda do governo Álvaro, de investimento que foi feito no litoral do Paraná. Nós fizemos a Alexandra Matinhos, fizemos toda a orla, né, de Matinhos, de Pontal até Matinhos. Nós revitalizamos, né, as praias, Guaratuba, Matinhos, Caiobá, imensas obras naquele período. Mas só passaram 30 anos, né? Ninguém fez nada mais pela orla. Agora, o atual governador está fazendo realmente um belíssimo trabalho. E tem meu aplauso, tem meu aplauso. E nós fizemos obra no Paraná naquela época, fizemos 3.650 quilômetros de rodovias novas e mais de 2.000 quilômetros de recap sem pedágio. Então, para nós, que temos origem, né, junto com Álvaro Dias, o nosso, assim, nosso grupo político, que, aliás, o Álvaro é o nosso senador do Podemos, nós nunca imaginamos pôr pedágio no Paraná para sacrificar a população. Já tem o IPVA e já tem o ICMS, que são as duas fontes de arrecadação do Estado do Paraná. Então, eu aqui de Brasília tenho emprestado apoio, né, aos financiamentos do governo do Estado do Paraná, que ele vier solicitar aqui no Congresso Nacional, e as demandas do Paraná, que tem aqui em Brasília. Mas os deputados que representam o litoral do Paraná, né, temos vários deputados importantes, competentes, necessitando, eu empresto apoio, sim. E com muito prazer estarei com eles, como estive recentemente com o prefeito de Londrina, no Ministério do Transporte, demandando um contorno leste. Então, mas ainda eu quero ajudar o povo do litoral do Paraná, os 7 municípios, a reconstruir a economia, fortalecer a micro e pequena empresa, fortalecer o produtor rural, fortalecer os comerciantes, fortalecer o parque industrial, fortalecer o porto de Paranaguá, né, fortalecer a economia do Paraná como um todo e do Brasil. Essa é a minha maior preocupação. Então, como se fosse por departamento, você já tem os deputados que fazem pelo litoral, que recebem muitos votos do litoral paranaense, né? E não sou um deles, eu tive os votos dos amigos aí em Paranaguá, em Matinhos, aí em Caiobá, né, em Guaratuba. São amigos mesmo que me acompanham. Eu falo que são eleitores resilientes, né? Meus eleitores que me acompanharam ao longo de 8 mandatos, né? Que me deram pelo sufrágio do voto pelo meu partido Podemos, porque o nosso partido Podemos fez 2 cadeiras, né? Além dos votos do Dr. Deltan, que foram importantes, nós ajudamos a completar, a fazer 2 cadeiras para o Legislativo Federal e também para o Estadual. Então, o nosso partido fez 7,3% dos votos do Estado. Então, é dentro desse prisma, dentro desse ponto, que eu estou em contato com o Toninho Rancher, que é o coordenador da bancada. Já nos somamos aos projetos do governador do Estado do Paraná. Então, tenha certeza, Paranaguá e Litoral, de que o deputado Rauli vai ser sempre na linha de frente para ajudar o nosso Paraná. E também, né, como já fiz com a lei do Super Simples, a lei de exportação, por exemplo, é de minha lavra. Essa que fez o Brasil o maior exportador de commodities do mundo, e através dessa força da exportação, Paranaguá se tornou o maior exportador de grãos do Brasil, porque a lei Candir fui eu que fiz. A lei 87 e 96 de minha lavra fez com que o Brasil, né, se tornasse o maior exportador de commodities do mundo. Então é dessa maneira que eu trabalho, maneira, né, para todos, que seja o bem para toda a população brasileira. E aí vai beneficiar os desempregados, melhorar as empresas, melhorar o salário, melhorar a economia e, consequentemente, melhorar a arrecadação do município de Paranaguá, do município de Guaratuba,
de Matinhos, né, e dos 7 municípios do litoral, e melhorar a economia do Estado do Paraná, melhorar a arrecadação. Com isso, far-se-á muito mais pela educação, pela saúde, pela ciência social, pela segurança pública e para as obras, né, de infraestrutura e superestrutura do nosso Estado. Deputado Luiz Carlos Rauli, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar para o senhor, pela sua experiência, pela sua formação profissional, o que fala-se muito em reforma tributária. Fala-se muito em reforma tributária. Eu gostaria de saber qual a possibilidade que o senhor teria de fazer um resumo. Com certeza o senhor vai entrar de cabeça, se é que já não está nesse tipo de trabalho que está sendo realizado na capital federal, que o senhor pudesse fazer um resumo falando da importância de uma reforma tributária bem feita para o desenvolvimento do nosso país. Deputado Rauli, por favor. Um deles é de minha lavra, né? Ele tem origem em um projeto que fui relator na Câmara, que é o 293, de 2004, e que se transformou no 110 de 2019 do Senado da República. Então, ele cria um imposto único na base do consumo, o IVA nacional. O sistema tributário do mundo tem 3 bases tributárias, qualquer que seja o país. O governo federal, o estado e o município arrecadam dos impostos de patrimônio, né, que são IPTU, IPVA, ITR, Imposto de Transmissão Causa-Morte e Imposto de Transmissão entre vivos. Então essa é uma base tributária onde principalmente os prefeitos, os governadores arrecadam. E é pequena, é uma base pequena. Ela não chega a 5% da arrecadação nacional. A segunda base tributária é da renda e das rendas e proventos de qualquer natureza, que ali se arrecada o imposto de renda dos salários, do dividendo, dos juros, dos aluguéis, dos royalties. Essa é uma base que no Brasil também é muito grande, ela dá um pouquinho menos de 21% da nação. Patrimônio e renda no Brasil dá 25% da arrecadação. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, patrimônio e renda dá 60% da arrecadação. E somente 40% da arrecadação americana vem do consumo de bens e serviços e da folha de pagamento. E no Brasil é praticamente o dobro. Nós temos 75% da arrecadação advinda do consumo de bens e serviços das famílias e da folha de pagamento, que também vai para o preço. O que é a base do consumo? A base do consumo é tudo aquilo que as famílias e as pessoas no Brasil consomem, porque são elas que pagam o ICS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, a tributação sobre a folha. Todos esses tributos que são recolhidos, que representam 75% da arrecadação do país, são pagos pela população embutidos nos preços. Mas quais preços? De tudo que tem no mercado, nas farmácias, nas lojas, no atendimento na saúde, na educação, na prestação de serviço, tudo isso tem tributos que estão embutidos. São recolhidos ao município, como o ISS, outros pelos estados, com o ICMS, e a maioria pelo governo federal, o IPI, o PIS, COFINS, CIDES, né, salário de educação, folha de pagamento e etc. Bom, qual que é a pior base para o consumidor? Consumo. É ali que encarece o preço do produto, e essa base está ruída, ela está cheia de gorduras. A base do consumo tem uma obesidade mórbida, ou seja, esses 5 impostos representam 40% da arrecadação do Brasil, ou seja, mais ou menos 13% do PIB. O PIB do Brasil esse ano tem 10 trilhões, então, ou seja, 1 trilhão e 300 é o arrecadado do ISS, ICMS, IPI, isso. É cobrado do consumidor 1 trilhão e 800, quase 1 trilhão e 900. Então, 600 bilhões de cobrança a mais. Isso representa, assim, algo como quase
quase 40% a mais do que deveria pagar. Então, é nesse ponto que entra a reforma tributária. Mas por que tem tanto sobre tributação, sobre os bens e serviços? Porque tem a guerra fiscal, que os estados, o município, o governo federal dá incentivo para a empresa, não para o consumidor. Toda vez que o governador, o prefeito, o governo federal dá incentivo fiscal para alguma empresa, ele está dando incentivo com o chapéu dos outros, né? Que é com o dinheiro do povo, que é ele que paga esse incentivo. Toda vez que o empresário declara que vai pagar o imposto e deixa de pagar e fica devendo, e é bastante a dívida, esse imposto foi pago pelo consumidor final. E esse sistema é um manicômio tributário, né? É jurídico. Ele interfere porque tem milhões de ações e tem um custo burocrático de mais de 100 bilhões por ano. O custo da burocracia para o imposto. E esse sistema acumula hoje, né, 600 bilhões de renúncias fiscais por ano, ele acumula 300 bilhões de inadimplência, que declara e não paga, né, e acumula de 100 a 200 bilhões de burocracia. E tem um estoque de discussão judicial, que está na justiça e administrativa, de impostos e taxas, da ordem de 7,5 trilhões. Mas lembra que eu falei que o PIB é de 10 trilhões. 75% do PIB está sob discussão administrativa e judicial. E aqueles que deixarem de pagar já acumulam 4 trilhões de reais. Ora, se a arrecadação brasileira anual é 3,3 trilhões, você tem mais de ano de arrecadação em discussão administrativa e judicial. E você tem mais de uma arrecadação em dívida ativa. Fora isso, como o sistema é muito complexo, há muita sonegação no Brasil, que é fruto da informalidade. Então, a economia formal é tudo que é aquela que é declarada, esses 10 trilhões que o Brasil, contabilizado pelo IBGE, anualmente, através da soma das informações, das notas fiscais, das declarações ao imposto de renda, e etc. Então, você tem de sonegação 800 bilhões, porque 2,5 trilhões da economia brasileira não estão declarados, não são contabilizados. Então, o que pode fazer a reforma tributária do consumo que está em discussão, criando um IVA nacional? O que é o IVA? É um imposto de valor agregado para que as empresas não tenham mais guerra fiscal, elas não põem a mão mais no dinheiro, quer dizer, o imposto será arrecadado automaticamente, sem a necessidade da empresa receber o imposto do consumidor, e o pagamento será automático na hora que o consumidor passar o cartão de crédito, ou fazer um PIX, fazer um DOC, um TED, ou até um pagamento em dinheiro, tem que ser retido no ato da compra e venda do imposto. E isso vai gerar um crédito financeiro para a empresa. Então, esse modelo vai facilitar muito, porque vai fazer com que todas as famílias brasileiras tenham que fazer suas compras com nota fiscal e com o seu CPF. E todas as empresas só poderão comprar e vender com o CPJ, senão serão autuados, né, em flagrante presos, os contribuintes. Então, dessa maneira, nós vamos fazer um sistema onde o consumidor, a família brasileira, vai ter as suas compras com o seu CPF, e nisso os mais pobres vão receber o dinheiro do imposto de volta, uma parte dele, para ajudar no social, e vai concorrer a prêmios diários, de milhões de prêmios, bilhões de reais em prêmios todos os anos. E o empresário, por sua vez, vai receber de volta o imposto que ele pagou da etapa dele. Então, vai ser um sistema onde vai beneficiar a empresa, vai beneficiar o consumidor, vai diminuir, só nesses 5 impostos, mais de 400 bilhões de custos cobrados, de impostos cobrados sem necessidade, que não chega, vai manter a mesma arrecadação, não vai aumentar a carga tributária, os preços vão diminuir, porque vai diminuir a carga tributária dos bens e serviços de uma forma geral. Então, com isso, vai capturar, nós vamos conseguir pegar grande parte da sonegação e vai aumentar a arrecadação da União, Estados e Municípios. E com esse movimento, que eu chamo de um círculo positivo, o Brasil vai voltar a crescer e prosperar,
a 6%, 7%, como já cresceu no passado. Não sei se você sabe, o Brasil de 1931 até 1980 foi o país que mais cresceu no mundo, deu 6,3% ao ano de crescimento. Só que nos últimos 40 anos caiu para 2%. Nos últimos 10 anos para 0%. Então, o trabalho que eu estou liderando aqui na Câmara de volta para ajudar a liderar, porque ele já estava em discussão e eu também participei dessa discussão, mesmo não sendo deputado, é fazer a economia de mercado brasileira ser uma economia transparente, de concorrência justa e leal entre as empresas, fazer com que o Brasil aumente as suas exportações, fazer com que o Brasil dependa menos de importação do exterior e fazer com que a economia e todos cresçam, que gere mais empregos, mais lucro para as empresas, melhores salários e maior poder de compra para as famílias brasileiras. Resumo do resumo, foi o que eu pude fazer. Rede Notícias. A notícia como ela é.